futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Tudo é energia, frequência e vibração, da menor partícula ao universo inteiro. A ciência consegue captar e medir muitas dessas características, mas a grande maioria ainda não foi detectada. Se não são vistas, suas propriedades não podem ser descritas, e este mundo invisível permanece no campo místico. Mas estar oculto não significa inexistir. Tudo o que acontece no universo nos atinge. Tudo o que se passa em nosso entorno, o campo que nos cerca, nos atinge. Nosso corpo capta, retém, responde e reverbera os estímulos externos. Tudo está interconectado. Para entender esta conexão, precisamos incorporar uma nova dimensão, a energética. Podemos não ver o invisível, mas conseguimos medir sua ação. Somos capazes de interagir, atuar e avaliar a resposta da nossa atuação. São estas ferramentas que queremos ensinar a vocês. Apesar de estranho aos olhos convencionais, o paradigma energético fará parte da biomedicina do futuro. Com o método Quantum Bio, vamos ensinar você a ler e interpretar essa teia de informação que permeia nossos corpos. Além disso, você vai aprender a agir de forma integrada, com foco na manutenção e na recuperação da saúde. Seu aprendizado também se voltará para alcançar a saúde ideal, com a criação de soluções que abordam os desequilíbrios no corpo, mente e espírito. Ao final, você será um profissional que busca a causa do problema, não apenas cuida do sintoma. Se entendemos de onde viemos e quem somos, conseguimos tratar a origem das doenças. Entre no mundo Quantum Bio, esteja na vanguarda e mude a sua vida profissional definitivamente. Conheça os cursos da Quantum Bio e faça parte desta mudança. Quem cura é a pessoa mesma. O que nós promovemos é a autocura da pessoa. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Eu vou mostrar aqui para vocês toda a parte estrutural, químico-orgânica e emocional. Doença comportamental. Quando você opera um bariátrico, você está operando o estômago, não o cérebro. Ele continua obeso na cabeça dele. E se você melhorar nessa pessoa, sistema digestivo, sistema hepático, circulatório e a imunidade, você melhora a saúde de qualquer pessoa, não interessa o problema que a pessoa tem. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. O que só o ser humano pode fazer para o paciente, que uma máquina não vai fazer? O nosso desafio aqui é trazer um pouco disso de forma mais embasada, científica. De nada adianta você usar novas tecnologias se você não mudar o modelo de pensamento. Memória akáshica. E nós nos preocupamos a vida inteira com 1% do universo, que é a substância. A Quantum Bio, ela foi sábia nisso.
ela está remendando aquilo que falta na bioquímica. Quando a gente fala de geração de energia, né, de ATP, a gente está falando de um estado básico, né? A gente tem que ter energia, a gente tem que ter vitalidade para as tarefas. O termo mais correto não é falar radiação telúrica. Na Europa, o conceito já está mais sofisticado, é chamado de estresse geopático. Os senhores não são normais por estarem aqui. Não pense que isso é ruim, não, porque o normal é medíocre. Ser doente não é normal. Quando a gente vai atrás dos nossos profissionais de saúde, é para quê? Para que eles resolvam o nosso problema e não que dê um método paliativo para a gente conviver com aquela patologia. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês cultivassem dentro do conhecimento de vocês. Eu enxergo a pessoa que vem chegando e a pessoa no futuro. Enxergo a pessoa com um problema, eu enxergo essa mesma pessoa no futuro sem problema. Quem começou 50 anos atrás era pioneiro, quem começou 100 anos atrás era pioneiro, quem começa hoje é pioneiro. Todos nós aqui nessa sala somos pioneiros. Então, temos aqui vários pioneiros em sala. Muito boa noite, prazer estar com vocês. Eu sou o Dr. Carlos Braghini Júnior, coordenador pedagógico da Quantum Bio, cicerone dessa noite especial. Espero que todos estejam bem. Um olho aqui, porque nós estamos no Zoom junto com a nossa equipe de professores e o nosso criador e mestre, Cunio Inamoto. Boa noite, professor Cunio. Boa noite. Mais uma vez, estamos aí. Sim, vamos ver, vamos lá. Boa noite, Kenji Inamoto. Prazer estar aqui novamente. Estamos juntos mais uma vez. Mais um evento. Boa noite. Mais uma vez, para irmos para mais uma turma de pós. Essa é a ideia. Estamos fazendo aqui um esquenta. Na verdade, nós estamos fazendo vários encontros com professores da pós-graduação para contar um pouco, só para adoçar a boca de uma maneira que não suba a glicemia, porque a nossa palestrante da noite é uma nutricionista, então se eu falar em adoçar a boca e subir a glicemia ou liberar a insulina, ela vai depois puxar minha orelha e falar assim, Braghini, não faz isso. Dá outro tipo de exemplo, não sei da quanto, mas como eu já conheço a Fernanda há muito tempo, eu já me corrigi, já resolvi o problema. Tudo bem, Fernanda? Como vai? Boa noite, prazer estar com você. Olá, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui mais uma vez, né, para mais um encontro, para mais uma turma de pós, para trazer a nossa informação, nosso conhecimento. Eu acho que o principal é compartilhar a nossa experiência clínica com essa metodologia tão incrível para essas pessoas que estão chegando agora, né? Essa é a ideia, é isso aí, é isso que nós vamos conversar à noite. Então, nós estamos aqui no Zoom e eu também estou aqui com a minha tela no canal do YouTube, onde vocês estão assistindo a gente. Sejam bem-vindos, compartilhe este vídeo ou esse link que é aberto com as pessoas que você gosta e que você acha que gostaria de ouvir um pouco mais de tudo isso que a gente tem que falar. Deixa eu ver quem está aqui, tem que aproximar os olhos assim, porque o celular ele é menorzinho. Tá? Regina Torresan, Carol Della Volpe, Alex, Kátia Alencar, Jane, Denise Lanzoni, Kimil, Akemi, oi Akemi, Lindora, Elizabeth Matida, Noeli Bernardon, Otto Ribeiro, Gerson Martinelli, Eliane Lazare, olha só, Vitório, Luiz Mário, doutor Luiz Mário, que tal estás? Márcia Almeida Costa, Aline Monteiro, é muito bem-vindo. Então, à medida que o pessoal vai fazer, vocês vão poder no chat ali interagir, a gente tem equipe que está prestando atenção ali nas perguntas, nós vamos também ficar prestando atenção ali, porque hoje a noite ela é toda da Fernanda Padovani, então, com certeza... Fernanda, o que você vai contar para a gente hoje? Como é que vai ser? O que você vai apresentar? Você vai dar a sua aula da pós? Não, né? Tem que deixar alguma coisa para eles. Não, claro.
Não, a aula da pós, hoje a gente vai trazer alguns assuntos, algumas novidades, estava inclusive esse final de semana, a gente que é professor é sempre assim, né? Você tem algo preparado, aí você faz um curso, você escuta alguma coisa, aí você sempre, né, vai engrossando o caldo, sempre vai colocando alguma coisinha a mais. Eu vou compartilhar os meus slides aqui, com todo mundo que está aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Vai ser bom. A gente muda a aula até antes de, quando está lá na frente, já montou tudo, a gente desliga a tela, muda um slide, coloca uma referência, coloca alguma coisa na frente ali, os alunos acham que aquilo estava pronto há meses, mas na verdade a gente acabou de colocar, faz parte do jogo. Tua tela vai começar. Dinâmico, né? Sua Tudo tela hoje em dia está. é dinâmico, o conhecimento ele é muito dinâmico e às vezes trazer essas novidades é importante. A tela já está na minha tela. Isso, acho que tá carregando aqui. Uhum. Pronto. Colocar Abemos tela. Ver quem chegou aqui, o Roberto Moretti. A quem me respondeu, um beijo, querida, para você também, Gisele, Carlos Silva, Márcia Pavani, Jordana, todo mundo dando boa noite para nós. Fê, tudo pronto? Tela cheia? Tá tudo aqui. Então O tá palco bom. é todo seu. Deixa eu só colocar aqui. Então, boa noite a todos, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fê Padovani, eu sou nutricionista e terapeuta integrativa, então já são 20 anos de formada, e ao longo desses anos, com cada formação que a gente vai fazendo, com cada curso que a gente faz, a gente vai criando a nossa metodologia, né? A nossa estratégia, a nossa abordagem. Eu acho que é sempre interessante, a gente estuda várias coisas, mas a gente precisa criar a nossa metodologia, né? A gente vai adaptando os conhecimentos com quem você é, com a sua história, e criando, né, dando personalidade para o seu método, né? Então, já são 20 anos ao longo aí de caminhada, várias formações, e a cada formação a gente vai se transformando um pouquinho também. O meu primeiro contato com as práticas integrativas de saúde aconteceu mais ou menos lá por volta de 2008, que era um momento que eu já tinha um consultório. Logo que eu me formei, eu nunca tive problema para trabalhar, eu já comecei com 3 empregos, eu dava aula para a turma de nutrição, atendia em consultório também. A Caixa Econômica, na época, tinha um programa de levar, né, o nutricionista dentro das agências para trazer orientação de melhor hábito e estilo de vida, até para diminuir, né, os atestados dos funcionários. Então, desde lá de trás, eu sempre trabalhei muito, o consultório é algo que é uma paixão, tem diminuído um pouco, né, com o passar do tempo, outros projetos, cursos, aulas, mas é uma grande paixão. Eu costumo falar que quem ensina, né, a gente precisa estar sempre no consultório, porque nenhum artigo científico, nenhum doutorado, nenhum pós-doutorado
te traz a experiência clínica, você traz o conteúdo e testa, aplica e vê como o seu paciente responde. Então, em 2008, eu já tinha 4 anos de formada, já tinha consultório, já tinha ali, né, uma bagagem, mas eu me sentia muito limitada com alguns resultados que eu tinha no consultório. A gente está em 2024, lá em 2004, a visão do nutricionista ainda era uma visão muito mais voltada para emagrecimento, para ganho de massa muscular, eu estou diabético, eu estou hipertenso. Não se tinha uma visão da nutrição como a gente tem hoje em dia. Então, aqueles casos mais simples, era fácil da gente resolver. Mas, às vezes, quando começou a chegar lá atrás, paciente com doença autoimune, né, começou a chegar alguns casos de autismo, e eu me via muito limitada, porque qual que era a ferramenta que eu tinha na época? A alimentação, comida. E a alimentação era uma das, né, um dos pilares aí mais importantes em qualquer tipo de tratamento, de qualquer situação, histórico, diagnóstico que o paciente tenha. Mas a nutrição, ela é apenas um pilar daquilo ali. Então, se a gente não traz, né, igual foi falado no vídeo, se a gente não muda o ambiente, a gente não está para tratar doenças, a gente está aqui para tratar pessoas. Na verdade, como o professor Cunho fala, nós damos o caminho, a gente ensina o caminho, porque o processo de cura, de autocura, é uma jornada interna, é uma jornada individual, é uma jornada muito pessoal. Então, lá atrás, muda a dieta, muda esse suplemento, coloca aquilo, faz paleo, faz cetogênica, faz vegana, faz crudívora. E, às vezes, eu quebrava a minha cabeça e, para algumas situações, eu me sentia extremamente frustrada, porque eu não via um resultado satisfatório de acordo com a minha dedicação naquele planejamento de alimentação. E também a gente conhece o paciente com o passar do tempo, né? A gente sabe quem são aqueles pacientes que se dedicam mais, que se dedicam menos. E foi aí, num dos cursos que eu fiz, que uma das fichas caiu. Que eu falei assim, nossa, eu entendo bastante sobre a doença, sobre a patologia, mas muito pouco sobre o indivíduo. O que aquele paciente vive, pensa, sente, come? Todos esses comportamentos vão interferir diretamente naquilo que ele está vivendo hoje. E principalmente no mundo que vivemos hoje pós-pandemia. As pessoas mudaram, o pensamento mudou, as doenças físicas mudaram, as questões emocionais geradas dentro desse processo de pandemia e de pós-pandemia têm tido um impacto gigantesco nos nossos pacientes. E se a gente, enquanto profissional da saúde, seja você um médico, um nutricionista, um psicólogo, um terapeuta, se você não procurar cada vez mais entender o que está quebrado, o que está estragado, o que está dando pane, o que está desconectado, o que está dando bug no seu paciente, é a partir daí que você consegue chegar a resultados de excelência. Se especializar em identificar qual que é a raiz do problema daquele seu paciente. Porque muitas vezes aquele seu paciente com quadro de fibromialgia, aquilo ali pode estar começando num foco dentário. Pacientes com endometriose, eu trabalho basicamente hoje, né? O que mais chega no consultório. Fertilidade, saúde da mulher, não só dificuldade para engravidar, mas miomas, endometriose, transição menopausal, é algo que eu tenho trabalhado bastante isso. Porque quando a gente é terapeuta, quando a gente é integrativo, é difícil a gente falar, eu atendo isso. Talvez eu tenha mais experiência com aquilo ali, o que eu estudo, eu me dedico. Eu costumo falar que eu cuido de gente. E quando a gente deixa de cuidar de diagnósticos e começa a cuidar de gente, o nosso leque, ele se abre muito mais. Então, às vezes, aquele paciente que chegou no seu consultório para tratar uma fibromialgia, o principal gatilho pode ser um foco dentário. A mulher com endometriose e que, porventura, tem amálgama, aquelas obturações prateadinhas, tem um estudo muito interessante que fala que o excesso de mercúrio
aumenta em 17 vezes o nível de inflamação naquelas portadoras com endometriose. E, às vezes, no caso nutricionista, você está passando uma dieta legal, você está passando suplementos legais, mas o principal foco de evolução e de lesão da endometriose está vindo de uma carga tóxica de mercúrio dentro daquele corpo. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês que estão, né, nos assistindo nesse momento. O que é ser integrativo? Nós estamos na era da medicina funcional, da medicina integrativa. Nós que estamos aqui já praticamos isso há muito tempo, está na moda de uns tempos para cá, mas o professor, o Braghini, que já estão nesse caminho há mais tempo do que eu, inclusive, ser funcional, ser integrativo, ser um terapeuta, vai muito além do que trocar uma prescrição da farmácia convencional para uma farmácia de manipulação. O olhar precisa ser verdadeiramente integrativo. E para a gente integrar, a gente precisa ter conhecimentos e ferramentas para que possam verdadeiramente ser integradas. Se a gente fala que a gente é corpo, mente e emoção, enquanto eu estou passando só um suplemento, eu estou cuidando só de uma questão física, bioquímica, metabólica. Eu preciso trazer um olhar para aquela emoção daquele paciente. Ao longo desses anos, eu fui fazer formação em florais, tenho uma linha de florais voltada para a saúde do casal, né, dos casais tentantes. Então, eu trabalho muito com florais, trabalho com aromaterapia, também sou reikiana. Eu faço reiki em todas as minhas prescrições, porque o processo de cura, ele não está em simplesmente o que você vai passar para o seu paciente tomar. É aquela palavra que você já disse para ele na consulta. Então, não dá mais para o profissional do século XXI, em 2024, a gente trabalhar só no final, na queixa, no CID, no diagnóstico daquele paciente. Então, a partir de 2008, que eu comecei a entender que a nutrição ela é a base de qualquer tratamento, mas a nutrição sozinha, isolada, não dá conta de tudo. E aí, a partir do momento, lá 10 anos atrás, já tem 10 anos que eu fiz a minha pós-graduação da Quantum Bio, eu já era uma nutricionista com bastante resultado, eu já era reconhecida pelo trabalho, pelo resultado que eu gerava nos meus pacientes, mas foi depois da pós da Quantum Bio, e por isso que eu tenho uma profunda gratidão e pela oportunidade de estar aqui hoje, que foi ali que várias fichas foram caindo, que a minha percepção sobre saúde, doença, doente, começou a mudar. E aí eu falo, e foi aí que a mágica começou a acontecer no meu consultório. Porque aqueles resultados, a medicina tradicional chinesa tem uma máxima que fala que, e eu peguei essa frase para mim, que diagnóstico não é sentença. Um diagnóstico é uma situação, é aquele contexto que o paciente está vivendo naquele momento. E que, na maioria das vezes, aquilo pode sim ser transitório. E aí cabe a gente, enquanto profissional, buscar conhecimento, informação e estratégia para gerar um resultado diferente ali no nosso paciente. Então, a partir de 2008, e precisamente ali a partir de 2014, é que algo dentro de mim mudou. E eu entendi que realmente o meu propósito nessa terra é servir. E o meu servir vem compartilhar a minha vivência, a minha prática, os meus resultados no consultório com outros profissionais, para a gente poder impactar o maior número de pessoas. E foi aí que eu desenvolvi a minha metodologia, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre hipossoma, hábito e o estilo de vida e o impacto na saúde ovariana. Então, esse conceito da fertilidade integrativa, porque fertilidade não é só sobre concepção, sobre gestação. Fertilidade é equilíbrio,
Fertilidade vem de félix, e lá do latim vem de feliz. Então, fertilidade não é só para quem quer engravidar. Fertilidade é para quem quer ter uma vida saudável. Então, eu achava, né, antes lá do método Quantum Bio, que com alguns suplementos a gente fazia um bom detox. Para algumas situações, sim. Mas para aquele paciente, por exemplo, que tem obstrução de trompas, muitas vezes, em 90% de caso, uma trompa obstruída, vou pegar aqui para ilustrar, cadê? Aquele paciente que tem lá uma trompa normal e uma trompa inflamada, aquela trompa obstruída, que tem ali, às vezes, uma salpingite, hidrossalpinge, um enovelamento das trompas. 90% dos pacientes com essa situação é porque tem uma contaminação por clamídia, Gardnerella, Mycoplasma, Ureaplasma, bactérias que vão gerando muco, secreção, umidade, como a gente fala na medicina tradicional chinesa, e gerando uma estase, um bloqueio ou uma obstrução daquela trompa. E o que geralmente a gente escuta? Uma trompa obstruída não tem o que fazer. Agora, sinto muito, vamos para a reprodução assistida. Porque aí também nem olha para a trompa mais, né? Porque não vai precisar da trompa. Vai pegar, vai fazer o embriãozinho lá no laboratório e vai colocar aqui. Só que essa trompa obstruída, inflamada, ela faz parte de toda a pelve. O sangue que irriga aqui, irriga aqui, irriga aqui. E se eu tenho uma paciente com uma obstrução tubária por conta de clamídia, o que clamídia é? Parasita. Então, o processo de desparasitação, ele é muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. E ele pode trazer muito mais resultado quando ele é bem feito do que as pessoas imaginam. Então, na minha metodologia, seja qual foi a situação, o paciente veio porque quer engravidar, mas tem uma trompa obstruída. O paciente veio porque ele tem lá a doença de Hashimoto. O pacientinho veio porque ele é autista. O que a gente vai usar de estratégia para fazer detox de parasitas? O que a gente vai usar de estratégia para fazer detox de metal? O que a gente usa para cuidar dessa permeabilidade de intestino? Que nutrientes são interessantes ou que nutrientes não são interessantes? Tem um livro que eu gosto bastante, o nome dele chama O Paradoxo dos Vegetais. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para o IFM, para o Instituto de Medicina Funcional, estudar no Instituto de Medicina Funcional, e o autor desse livro, eu tive a oportunidade de fazer curso com ele lá. Ele traz o tanto que determinados alimentos, para determinadas pessoas, podem ter um potencial gatilho inflamatório. Quando a gente pensa em castanhas, quando a gente pensa em frutas desidratadas, o que é comum ter ali? Fungo. E se eu estou atendendo uma paciente com uma candidíase de repetição, com uma síndrome fúngica, né, ali importante, com dermatite, com psoríase, com, né, seborreia, se tem um paciente com uma síndrome fúngica importante, e ali eu, enquanto nutricionista, nossa, eu troquei o leite de vaca, porque é inflamatório, pelo leite de castanha. A castanha é maravilhoso, mas para algumas pessoas pode ter um potencial efeito inflamatório. O ômega 3 é maravilhoso, mas para pacientes que têm intolerância à histamina, crustáceos e frutos do mar é gatilho para liberação de histamina dentro do nosso organismo. Então, que alimentos são legais? E foi aí que a biorressonância caiu como uma luva na minha vida. E aí vocês devem ter alguns aqui, provavelmente, que já trabalham com isso e vão se aperfeiçoar na pós-graduação, ou outros que ainda não sabem nem por onde começa, vão ter essa oportunidade. Então, eu não acredito que tem alimentos maus. É claro que um industrializado, um processado, uma salsicha, um refrigerante, não tem como você falar que aquilo ali é bom. Mas eu não gosto de colocar o alimento é bom ou o alimento é ruim. Mas qual alimento é bom ou ruim para mim, naquela hora, naquele momento. Então, às vezes, tem determinados alimentos que eles têm uma característica maravilhosa.
Mas um paciente, por exemplo, o coco é um alimento maravilhoso. Mas se é aquele paciente que tem náusea, que tem refluxo, às vezes quando a gente fala na medicina chinesa, excesso de calor de estômago, estômago embrulhado, talvez o leite de coco, para aquele paciente, por ter muita gordura, para o paciente estar com uma deficiência ali de produção de enzimas digestivas, é um alimento que às vezes pode não ser interessante. E aí a biorressonância entra de uma maneira formidável para testar o que é legal ou o que não é legal para aquele paciente pontualmente. Porque pode ser que alguns alimentos não vão fazer bem para ele para o resto da vida. Mas alguns alimentos, o paciente está tão inflamado, está tão intoxicado, como eu brinco, entre aspas, está tudo tão em carne viva lá dentro, que às vezes aquele alimento não vai entrar naquele momento pela biorressonância. Então, dentro dos nutrientes, que alimentos são interessantes e que não são, como que a gente vai rodiziar, como que a gente vai fazer o manejo disso daí? Porque às vezes são alimentos bons, mas que às vezes naquele momento não vai ser interessante e vai piorar a situação do seu paciente. Trabalho muito como sou nutricionista, dentro da pós-graduação de medicina chinesa, o que eu me identifiquei mais? Com a parte da dietoterapia chinesa, com a parte dos chás, das tinturas, das fórmulas magistrais chinesas. Trabalho muito todos os meus pacientes, eu uso florais, gosto de usar a linha dos florais de Bach, ou a linha do Gotas do Infinito, que é uma empresa brasileira, mas que tem a chancela de Bach no Brasil. Então, a gente que estuda fitoterapia, né, sabe que eu preciso de tudo que nasce ao meu redor, é o que eu preciso. Então, as plantas que temos aqui no nosso país provavelmente são mais apropriadas para a nossa natureza. Então, eu sempre uso algum floral para cuidar do padrão de emoção dos meus pacientes, e algo que, infelizmente, na nutrição ainda é pouco falado, que é o termo desbiose de estômago. Geralmente, a gente só escuta desbiose de intestino, mas todo o nosso corpo, né, todas as nossas microbiotas podem gerar uma desbiose. Vocês sabem o que tem gerado muita desbiose oral? Lente de contato nos dentes. Pode fazer um biofilme ali no dente e gerar uma desbiose na boca, gerando uma candidíase na boca, e aquela cândida na boca, que às vezes eu não estou sentindo nada na boca, mas às vezes está manifestando na pele, está manifestando vaginal. A gente tem essa educação e essa cultura de usar muitos probióticos, mas se você usa um probiótico sem antes identificar se o paciente tem supercrescimento bacteriano, SIBO ou SIFOS, tem uma desbiose ali naquele intestino, às vezes o lactobacilo, naquele momento, não vai ser interessante, antes de uma desparasitação, e a gente vai cuidar desse estômago, né, com os quânticos, às vezes com pool de enzimas digestivas, com tintura. Na visão da medicina chinesa, o órgão que envelhece mais rápido é o nosso estômago. Por isso que, às vezes, quando a gente era mais jovem, às vezes você tomava aquele tanto de álcool e no dia seguinte você estava zerado, ou você jantava uma feijoada e no outro dia você estava zerado. Então, quando a gente cuida desse estômago, às vezes um pool de enzimas digestivas, um quântico, ele vai ter um papel mais importante, o Floranil, que é um produto da Anil, que eu uso bastante, que dá para a gente fazer a dobradinha de cuidar tanto de intestino quanto de estômago. Então, todos esses pilares, na minha prescrição, tem sempre uma coisa para cuidar de cada um desses pilares. Só que trazendo a junção da medicina tradicional chinesa com a biofísica, que elas se complementam de uma maneira maravilhosa. Porque vamos pensar na saúde da mulher. O fígado é um dos órgãos mais importantes para a saúde do feminino. Se você é mulher e se você tem muita cólica intestinal, muita cólica menstrual, se você já começa a usar coisas para cuidar do fígado, uma alcachofra, um boldo, uma silimarina, N-acetilcisteína, você vai começar a observar que o seu ciclo menstrual vai começar a ficar menos dolorido. Porque o potencial anti-inflamatório
que essas coisas têm. Então, muitas vezes, aquela cólica exacerbada numa paciente com endometriose, quando você começa a cuidar do fígado, você está equilibrando o ciclo menstrual daquela paciente. O fígado também comanda tireoide. O fígado também comanda mama. Então, às vezes, aquela sua paciente com uma cólica intensa, severa, com muita TPM, que tem um nódulozinho na mama e que tem um cistozinho na tireoide, quando você cuida do fígado, você já está corrigindo todo esse ecossistema. E é essa visão que o profissional de hoje precisa ter. Entender qual que é a origem e não a gente só sair tapando buraco, às vezes com coisas naturais. Mas a ideia é entender qual que é a origem do desequilíbrio. E aí, gradativamente, a gente vai conseguindo corrigir, né? Quando a gente pensa hoje, os dados da OMS, né, trazem ali para a gente o quê? Que a gente tem 186 milhões de indivíduos no mundo hoje que sofrem com a infertilidade. Provavelmente, você que está aqui assistindo, ou você sofre disso, ou seu filho, ou seu vizinho, ou a sua nora, ou a sua melhor amiga, ou seu colega de trabalho. Só no Brasil são 13 milhões. E o que é pior, né? O que ainda pode ser pior do que isso? A tendência é só aumentar. Os dados da OMS nos trazem que em 2050 a estimativa seja de 0,7 filho por casal. Então, engravidar de maneira natural está previsto para acabar daqui a 25 anos, se a gente continuar desse jeito. E aí, qual que é o nosso papel enquanto profissional da saúde? Quais os nossos comportamentos? Porque quando a gente, né, começa a trabalhar com isso, a gente percebe que na maioria dos casos não tem um fator genético. E se a gente já tem a visão integrativa, a gente sabe que o expossoma e a epigenética são muito mais determinantes do que a genética. É o meu ato e o meu comportamento todos os dias que estão fazendo com que eu chegue, com que eu fique do jeito que eu estou hoje. Então, por que eu me enveredei por essa área? Eu estou com 43, quando eu estava com 34, eu tive um diagnóstico de menopausa precoce e aquilo me assustou. Me assustou no sentido de que eu já era uma nutricionista funcional e integrativa. Eu já naquela época, eu já não usava creme dental com flúor, já não usava desodorante com alumínio. Nos cursos, né, que eu já tinha feito a pós-graduação da Quantum Bio, então eu já tinha entendido de desparasitação, de detox de metal, de poluição eletromagnética, então já vinha me cuidando. Só que eu achava que eu já vinha me cuidando. Só que toda essa exposição dessas toxinas que os nossos casais sofrem, porque quem engravida é a mulher no sentido dela gestar. Mas qual que está a qualidade daquele esperma? O que aquele homem usa, bebe, consome? Mulher, às vezes, a gente até pela estética ou pela vaidade, a gente acaba se cuidando mais. Então, por que uma mulher com 34 anos, com uma menopausa precoce, e isso tem acontecido cada vez mais cedo? Eu estava esse final de semana num congresso de ginecologia e obstetrícia, é o 56º congresso dessa entidade. Então, assim, muito interessante, várias atualizações, e teve uma palestra só sobre endometriose infantil e na adolescência. Oi! Teve uma apresentação de um quadro de uma menina, né, que 11 anos, eu já me achava gente com 11 anos, mas uma menina de 11 anos com uma endometriose profunda, com endometrioma, com foco de endometriose nos ovários, com indicação de cirurgia, com 11 anos de idade, tamanhas eram as lesões endometrióticas naquela menina. Com 11 anos não dá para falar que você está velha, porque é a sua idade. O que essas meninas estão vivendo intraútero de suas mães?
essa superexposição, né? Essa busca exacerbada pela vaidade, pela gente se enquadrar nos padrões de beleza. É saudável a gente se cuidar. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, mas até que ponto as pessoas estão injetando coisa, estão colocando coisa nesses corpos, e esse bebê vai ser gestado num ambiente altamente inflamatório. E aí junta com o excesso das vacinações. E não é para entrar num tema polêmico, mas é trazer para a gente uma realidade de exposição a toxinas que há 20, 30, 40, 50 anos atrás não era como acontece hoje em dia. Então, a gente tem um nível de inflamação tão grande e que tem acontecido o encurtamento dos nossos telômeros. Nós temos pacientes com disfunção mitocondrial. Você tem jovem de 20 anos, cansado, esgotado, fadigado. Até que ponto esse tanto de diagnóstico de depressão é depressão ou é uma fadiga crônica, é disfunção mitocondrial, é ausência de nutrientes? Por que as nossas mulheres estão menopausando antes do tempo? Porque não é normal a gente não ter saúde. Não é normal você ter uma menopausa precoce, não é normal ter aborto. Os guidelines trazem que até a terceira perda gestacional, sinto muito, tá? A gente só investiga, espera você ter a terceira, porque depois que você perder a terceira vez é que a gente vai investigar. Hoje estão querendo colocar nas nossas mulheres de que o primeiro filho é normal ter aborto do primeiro. Não, não é normal. Por que que o seu corpo está abortando, encerrando, bloqueando algo que era para evoluir? Então, a gente não pode se acostumar com essas coisas. O tanto que esse estresse físico e emocional que a gente vem vivendo, o excesso desses disruptores endócrinos, uma má qualidade do sono. O órgão que mais tem receptor para melatonina são os nossos ovários. Dormir é tratamento. Eu, Kenji, professor Braghini, professor Inamoto, nos congressos que a gente tem a oportunidade de ir fora do país, sono é um dos principais pilares. E as pessoas querem dormir o quê? 5, 6 horas de sono por noite, dormindo cada vez mais tarde, com o máximo de exposição de telas. E isso vai interferir diretamente na qualidade e na saúde desses ovários. E mais do que infertilidade, o que a gente tem visto? TDAH, dislexia, hiperatividade, autismo, desordens do neurodesenvolvimento. Eu também dou aula em pós-graduação de autismo, trazendo essa visão, né, de modular o sistema imunológico, vendo o autismo como um processo forte de autoimunidade, de alterações epigenéticas, e como que o impacto dessas toxinas interfere. Então, a privação do sono, ela interfere diretamente na fertilidade. Depois da pandemia, como a alimentação piorou, porque quem às vezes não tinha tanto hábito de consumir iFood, né, os deliveries, né, vamos falar assim, começou a ter, até pela comodidade, pela praticidade. Eu estou sentada trabalhando e não me dou o trabalho de parar, que seja 15 minutos para fazer uma refeição. É o prato do lado, eu não estou nem prestando atenção e digitando e trabalhando. Então, essa desconexão que nós estamos hoje em dia, e principalmente as mulheres, de algo que foi colocado dentro da gente, que a gente precisa ser a Mulher Maravilha, a gente precisa dar conta de tudo. Eu vou, eu faço, eu resolvo, eu aconteço. E a polaridade, o yin e o yang, o ser feminino, que é o que procria, totalmente desconectado da sua essência, né? Então, o excesso de drogas lícitas, nós não estou nem falando das drogas ilícitas. Então, você tem o tanto dos chips hormonais, que tudo tem a sua indicação, não sou a favor, mas entendo que teriam até as indicações. Então, o excesso desses medicamentos, de anabolizantes,
desse uso indiscriminado dessas drogas lícitas, desses emagrecedores das canetinhas. Então, o excesso dessas coisas tem trazido um envelhecimento, né, das nossas mulheres. Então, o envelhecimento ovariano, ele é algo que ele é contínuo. Quando eu estava na barriga da minha mãe, e minha mãe na barriga da minha avó, todos os meus óvulos, eles já estavam lá. É só ladeira abaixo. Mas o que a gente tem feito? Quais os comportamentos que a gente tem tido para piorar a qualidade desses óvulos, a qualidade desse folículo? Porque a gente não quer só ter um filho, a gente quer ter um filho saudável. Então, se a gente entende que essas crianças estão sendo geradas num ambiente tão inflamado, o que imaginar dessas nossas gerações futuras? E a gente já tem visto isso. Eu atendo no consultório, Braghini, provavelmente, o professor também deve receber meninas de 8 anos, já com pelo pubiano, com formação de mama, tendo que entrar com bloqueio hormonal para não ter uma menstruação com 8 anos de idade. Aí usa o hormônio para fazer bloqueio hormonal. E aí daqui a pouco está precisando usar GH porque essa menina não cresce. E aí o uso excessivo do GH pode gerar uma resistência à insulina e um pré-diabetes, e até uma diabetes. Ou seja, está tudo bagunçado. Então, esse espossoma, o que é esse espossoma? Esse nosso hábito e estilo de vida como gatilhos para esse nosso adoecimento. E é essa visão que a Quantum Bio já traz há quantas décadas. E é por isso que o resultado para a gente que utiliza a metodologia são resultados totalmente diferentes e fora da curva. Para algumas pessoas, espossoma é um nome, né, não tão comum, mas é algo que já é utilizado, né, que foi falado e divulgado a primeira vez lá em 2005, querendo trazer um impacto de todas essas toxinas ambientais, tanto externa e internamente, e o impacto disso no nosso DNA. Quando eu falo para os casais que me buscam, né, querendo engravidar, eu falo que essa programação metabólica para a gestação, que deve durar ali pelo menos 90 dias, o tempo todo de produção do espermatozoide, demora em média 90 dias. Quando eu tenho um oócito, que vai acontecer a foliculogênese, e até virar um óvulo maduro pronto para ser fecundado, né, a literatura ali fica entre 84 e 87 dias, também são 90 dias. A gente tem uma população que está mais longeva, mas em contrapartida muito mais adoecida do que eram com as nossas gerações ali anteriores. Algo que é pouquíssimo falado é o impacto da poluição eletromagnética na nossa saúde sistêmica. Às vezes aquela irritabilidade, aquela inquietude, aquela falta de memória ou de concentração, às vezes nem é TDAH, é uma neuroinflamação por excesso de poluição eletromagnética, que aí eu vou dormir com meu celular carregando ali na tomada, embaixo ali do travesseiro. Então, quanto que os nossos órgãos-alvo, o fígado, estômago, intestino, baço, eu na nutrição parecia que nem existia baço, fui entender a importância do baço com a visão do método Quantum Bio, e um dos produtos que eu mais uso é o baço Q. Na visão da medicina chinesa, o baço é quem faz o sangue, não só o sangue menstrual, mas o nosso sangue. Então, aquele paciente apático, cansado, sonolento, quando a gente usa uma fórmula, né, vai ser ali tônica do baço, a gente consegue tratar uma anemia, porque nem sempre a anemia vem por carência de ferro. Então, entender como que esse ambiente, que esse estilo de vida interfere na nossa saúde é fundamental. Então, a radiação, e não só a radiação da poluição eletromagnética, as ressonâncias, tem determinados pacientes com determinadas situações de saúde que foi exposto a um monte de ressonância magnética, mais aquele contraste, as próprias drogas, né?
E a gente está falando aqui das drogas lícitas. Então, hoje em dia, o tanto de botox, preenchimento, clareamento, é silicone, cílio postiço, unha de gel, né? Os tratamentos estéticos, lentes de contato, todo o excesso dessas toxinas dentro do organismo, associado a um sistema de detoxificação deficiente, porque o corpo não é burro. Deus é perfeito. O corpo sabe como se autodetoxificar. Só que a quantidade de insumos e de toxinas que a gente dá para o nosso corpo constantemente está fazendo com que a gente, cada vez mais cedo, desenvolva inúmeras doenças, que nem essa menina de 11 anos com uma endometriose operável. Então, todas essas toxinas, essa piora na qualidade do sono, né, a deficiência de exercício e atividade física, e o simples, o contato com a natureza, né, o ground, que está famoso, está na moda, mas ali o aterramento, o contato com a claridade. A nossa retina precisa de claridade para fazer sinalização de hormônios dentro do corpo. Então, quando a gente faz o básico, e o que eu tenho falado muito, né, nos meus cursos, eu tenho uma pós-graduação também, que é só de nutrição e fertilidade integrativa, e o que eu falo para os meus alunos é, mais do que esse suplemento é bom para isso, esse floral é bom para isso, aquilo é bom para aquilo, que comportamentos estão me adoecendo? Não tem como eu me curar naquele ambiente, não é? Que me adoeceu. Seja esse adoecimento emocional ou no ambiente, um lugar cheio de geopatias, eu posso tomar tudo que é suplemento, fazer tudo que é tratamento, eu posso até ter uma melhora, mas eu não vou me curar se aquele ambiente que está me gerando aquele desequilíbrio. As relações, né, tóxicas, o contato com a natureza, o sol, a claridade, o dormir cedo. A gente precisa pensar, eu preciso diminuir a exposição dessas toxinas dentro do meu corpo. Existem inúmeros exames genéticos, né, hoje em dia. Eu, na minha prática clínica, uso muito pouco. Porque nem sempre o que eu vim predestinado a desenvolver é como eu me comporto que vai determinar o que eu vou desenvolver ou não, o pensamento, as emoções, né? Os disruptores endócrinos, esse artigo aí, ele é maravilhoso, é um artigo, né, relativamente recente, ali de 2022, essas imagens são desse artigo, falando que toda a cascata do eixo hipófise adrenal ovariano comprometido, o que está tendo lá nesse folículo? É BPA, parabeno, PCB, petrolato, tolueno, triclosan. Se a gente fala e entende que a pele é o maior órgão do corpo, aí o meu paciente está suplementando 500 mil coisas e não troca o shampoo, o desodorante, o creme dental, o detergente. Detergente tem lá escrito no detergente, benzeno. Se você for no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a gente não está falando de Instituto de Medicina Funcional, no INCA fala que o benzeno tem efeito de bioacumulação dentro do corpo e é potencialmente cancerígeno. Então, a gente precisa ensinar os nossos pacientes a ter comportamentos que diminuam a exposição à toxina. Ninguém faz tudo perfeito. Mas a cada dia eu faço um pouquinho, a cada dia eu faço um pouquinho. Então, será que aquele bebê que a gestação a mãe perdeu, que teve um aborto, foi seleção natural? Foi seleção natural, pode ter sido. Por quê? Porque o DNA pode estar sofrendo mutação genética e má formação congênita, por conta do excesso dessas toxinas lá nos ovários das nossas mulheres. Então, qual que é a qualidade desse sangue? Na medicina chinesa, a gente fala muito de sangue. Qual que tem nesse sangue que está correndo nas suas veias? Que toxinas tem aí dentro? Tem vitaminas, minerais, antioxidantes? Ou está cheio de toxina? E isso precisa ser um alerta
Porque muitas vezes a gente não tem o comportamento adequado porque a gente não tinha acesso àquela informação. Então, aquelas mulheres do ovário policístico, de ciclos irregulares, de amenorreia, de endometrioma, que é o foco da endometriose no ovário, está vindo por conta do excesso dessas toxinas dentro da gente. Esse outro artigo aqui, muito interessante também, falando alteração, né, em toda a foliculogênese, na cascata, no antimuleriano, declínio do antimuleriano, aumento do estresse oxidativo, devido ao hábito e o estilo de vida. Todo o acúmulo dessas toxinas ali nos ovários vão alterar a produção de estradiol e de progesterona. E progesterona, progestare, lá do latim, é um dos hormônios mais importantes para que a concepção aconteça. Muitas mulheres têm falha de implantação, seja na gestação espontânea ou pela reprodução assistida, pelo tal do endométrio fino. O endométrio fica fino porque falta progesterona. Para fazer progesterona, precisa de vitamina D. Para ter vitamina D, precisa tomar sol, precisa ter um fígado que metabolize essas gorduras. Então, não é possível que tudo que a gente fazia lá atrás estava errado. É o que a gente faz hoje que está errado. Esse artigo ele traz, né, falando do maior risco de perda gestacional, má formação fetal, insuficiência placentária. É aquele bebê PIG, pequeno para a idade gestacional. É aquela mulher que vai ter restrição de crescimento. É aquela mulher que vai ter a alteração na placentação, na troca de nutrientes. Os bebês estão nascendo com 37 semanas, com 38 semanas, e está tudo ok. Não, toma a injeçãozinha para poder amadurecer o pulmão e está tudo certo. E não está. O bebê está 100% completo com 40 semanas de gestação. Algo antes disso aumenta vários riscos lá na frente. Então, o cádmio, né, presente ali no cigarro, presente às vezes na água, por isso que ter um filtro de qualidade é fundamental. A gente é 70% água. E aí eu estou preocupada às vezes em comprar um monte de suplemento, sendo que a água que eu estou tomando é uma água de uma qualidade ali muito ruim. Uma gestação que acontece na presença de cádmio gera má formação. E hoje em dia, a gente que trabalha com isso vê o tanto de síndrome, não é só autismo que tem aumentado. Edwards, Patot, e às vezes crianças que nem fecha diagnóstico, é pior ainda, porque às vezes ela não tem um erro genético, cromossômico, ela tem uma genética cheia de toxinas. Então, todas essas toxinas, esses disruptores endócrinos, eles atrapalham a nossa cascata hormonal. Eu lembro que antes, quando eu comecei a pós-graduação da Quantum Bio, eu tinha 34 anos. Não, era antes, né? Então, eu tinha uns 30, 32 anos, por aí, assim, mais ou menos. Já não usava anticoncepcional, porque entendia que anticoncepcional era algo que não era legal, enfim. Mas eu usava gel de testosterona, gel de progesterona, gel de estradiol com estriol, usava hidrocortisona não, cortisol bioidêntico, usava, o que mais que eu usava? Um monte de coisas, e aquilo não faz sentido. Por que que uma mulher jovem, entre aspas, saudável, está com os hormônios todos baixos? Porque os receptores estão tudo entupido, cheio de metal dentro desse organismo. Então, o excesso dos metais, além de trazer tudo isso, ainda expolia, ainda dificulta e expulsa essas vitaminas ali dentro do nosso organismo. O alumínio, ele traz ali alterações cerebrais. A gente sabe, já é amplamente comprovado a relação de neuroinflamação, Alzheimer e outras doenças de neuroinflamação com a presença ali daquelas toxinas. Esse estudo ali traz a presença de toxinas e nanopartículas
nos oócitos, nos ovários. Então, todo o eixo ali da pituitária, né, alterando a produção das gonadotrofinas, os hormônios ali que vão estimular a produção dos hormônios não só a nível de ovário, mas também de testículo. Então, pode gerar uma alteração nesse eixo hipófise adrenal ovariano, alterando a liberação dos hormônios e muitas vezes gerando uma anovulação. Então, quando você troca os produtos de cuidados pessoais, hoje em dia já tem tantas marcas, tem tanta oferta, até os produtos de mercado mesmo, convencional, aquela linha seda, aquela linha 3M, já tem produtos com uma quantidade de tóxicos menores. Então, uma das coisas que a gente precisa orientar para os nossos pacientes é diminuir a exposição dessas toxinas e não só ajudar a limpar. Esse hormônio ali, esse artigo também traz toda uma alteração de ideia, aldosterona, progesterona, toda a cascata hormonal pelo mercúrio. E ali o mercúrio, ele vai ser gatilho para quê? Hipohipertireoidismo. E a gente sabe que um dos principais gatilhos para a infertilidade do casal é o hipotireoidismo. E aí, quando a gente tem ali os alimentos, né, as algas têm uma quantidade de iodo naturalmente presente. Gosto muito da espirulina da Quantum Bio, além da qualidade, da certificação e tudo, ela tem uma quantidade de iodo muito maior do que as outras do mercado. O iodo ele é fundamental, só que precisa saber prescrever iodo. Eu vejo esses pacientes usando o Lugol à torto e à direito, e o Lugol pode ser bom quando bem indicado, mas pode causar um estrago ali dentro do organismo. Então, o excesso desse mercúrio também pode ser gatilho ali para a doença de Hashimoto, que é um processo de autoimunidade tireoidiana. Então, ia atrapalhar toda ali, né, as nossas células ali da granulosa, as células da teca, que é onde os nossos folículos estão lá na granulosa, lá dentro. Toda a nossa reserva ovariana do feminino está ali dentro. E aí a gente pode usar, na minha metodologia, eu não uso uma coisa só, então eu uso homeopatia, eu tenho estudado muito homeopatia, tenho tido resultados muito legais associando a homeopatia, né, com os quânticos e ali com a medicina chinesa, até porque a homeopatia e a visão dos quânticos está totalmente ali conectado. Então, gosto de usar, às vezes, tinturas para fazer esses detox, os quânticos, a zeólita, então o carvão ativado, o enema, alguns equipamentos biofísicos, e aí vai depender se o paciente é online, se o paciente é presente, se o paciente é criança, se é adulto, qual que é a situação desse paciente, alguns manipulados também, que eu gosto de utilizar, mas eu uso basicamente tintura, aquele tanto de cápsula, quando eu fazia aqueles cursos de nutrologia, de ortomolecular, socava a cápsula no paciente, excesso de cápsula pode gerar desbiose de estômago também, então glutationa, N-acetilcisteína, clorela, a própria uma cúrcuma tem um efeito, né, anti-inflamatório de detox de metais também ali bastante importante, e minerais, selênio, o zinco, tem essa capacidade, o aloe vera, né? O aloe vera dá para a gente usar ele na forma do gel, na forma de tintura, a espirulina, que é um coringa, a espirulina tem aminoácido, a espirulina cuida dos disruptores endócrinos, faz detox de metal, tem uma quantidade gigantesca de nutrientes biodisponível, né? É um ressuscitador mitocondrial também. A tintura de coentro também pode ser uma alternativa ali para fazer o detox desses metais. Então, o que a gente precisa ter enquanto profissional da área da saúde? O verdadeiro olhar integrativo é isso, é ter ferramenta. O que você vai usar? Com esse paciente eu vou usar um enema, com esse paciente eu vou usar um azul de metileno, com esse paciente eu vou usar uma paciente com endometriose, eu vou usar um óleo essencial. Como? Um óleo essencial para ela inalar, um óleo de copaíba ali no ventre para diminuir o perfil inflamatório, eu vou usar aquele óleo essencial num difusor, eu vou usar aquele óleo essencial na forma de escalda-pés. Quando a gente estuda as medicinas antigas, a gente sabe que uma das principais coisas para fazer detox é aquecer o corpo. Então, escaldapés, sauna,
os banhos, né, de água quente, os banhos termais que se usava lá atrás, somente aquelas regiões de Grécia, Egito, Turquia, aquelas regiões por ali. Então, ser integrativo não é simplesmente passar manipulado e quântico. É trazer o olhar diferenciado e fazer a combinação estratégica para cada paciente, em que hora, em que situação. A gente tem os chás. Os chás são tão maravilhosos e a gente consegue ter uma resposta muito legal. Para cuidar da microbiota intestinal, eu prefiro usar a Saccharomyces, uso muito mais prebiótico, pós-bióticos do que os probióticos em si. O floranil tem um efeito maravilhoso, a clorela também consegue fazer a recomposição ali dessa microbiota desses pacientes. E detox, principalmente depois de Covid. Os pacientes chegando com 2, 3, 4 vacinas de Covid, aí mais a vacina da dengue, mais a vacina da gripe, e mais, às vezes, a vacina do HPV. A gente precisa limpar esses receptores. A doença não chega num corpo saudável. Essa frase de Hipócrates, ela é maravilhosa. E o que é um corpo saudável? Não é só um corpo bem nutrido de nutrientes. O que aquela mulher tem vivido, passado, sentido? Você pergunta para a sua paciente, como é que você está? O que você tem vivido? Que fase que você está? Que emoções tem aí dentro? Você é muito da raiva, brava, nervosa, impaciente, intolerante? Ou você é mais do medo, da culpa, da tristeza, da melancolia? Porque todas essas emoções vão desequilibrar os nossos órgãos. A raiva, a braveza desequilibra o fígado. A tristeza, a melancolia, o pulmão. O medo, a mente inquieta, os rins. Então, não dá mais para a gente tratar a endometriose, a hipertensão. A gente tem que tratar o José, a Maria, o Pedro. Então, todo o impacto dessas toxinas ambientais vão gerar uma sobrecarga hepática gigantesca. E a gente pode cuidar do fígado com inúmeros ativos, igual a gente já viu aqui agora. Cada um dentro dessa sua experiência, cada um dentro, né, da sua realidade. O que a gente vê muito? Pacientes ali com alterações tireoidianas, tem sempre um fígado doente por detrás. Será que aquele paciente usou muito medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide? Com a homeopatia, em especial os protocolos do Dr. Tom Jansen, que eu uso muito, que são os protocolos de homeopatia detox, a gente faz detox do anticoncepcional, detox da vacina, né? Isso aqui é uma palhinha do que, né, vocês vão ter lá na minha aula, a gente não pode aprofundar em muito. Então, mix ali de otimizadores ali da função hepática, o fígado e a fertilidade, né? O fígado ele é fundamental para cuidar da fertilidade, e fertilidade não é só a concepção. Por mais que eu não queira ter filho, eu já tenha tido. Entrar numa menopausa com 40, te traz flacidez, te traz celulite, te traz osteopenia, te traz ressecamento vaginal, te traz baixa libido. Então, não é, tanto faz eu entrar na menopausa, já tive filho, eu nem quero ter filho. É a qualidade de vida que a gente perde. Então, o crisântemo, ele pode ajudar bastante, né, a cuidar ali do fígado. Paciente com boca seca, boca amarga, gosto metálico, provavelmente desequilíbrio do fígado. Enxaqueca, dor de cabeça, tontura, vertigem, desequilíbrios do fígado. A raiva, a intolerância, fígado e estômago também estão muito conectados, então o desequilíbrio no fígado pode deixar uma digestão lenta, azia, arrotos, uma digestão difícil. Então o chá de crisântemo ajuda a cuidar disso daí, ele também no período pré-menstrual ele tem um efeito ali muito legal, e à noite também ele pode se auxiliar ali no processo do sono. O cardo mariano ou a silimarina tem um efeito hepatoprotetor, e ele também ajuda a modular os níveis de estrogênio. A mulher com ovário policístico, a mulher com endometriose, é bem comum a mulher dar predominância de estrogênio.
é a que tem cólica, a que tem quadril mais largo, a que tem mais celulite, a que tem, às vezes, ciclos anovulatórios. Então, ele ajuda ali a ser a silimarina, ele é um inibidor de aromatase, ajuda a fazer o detox hepático, é também um detox estrogênico. A gente pode juntar junto o resveratrol, a gente pode colocar junto ali também o glucarato de cálcio, o diindolmetano, mulheres que tomaram muito anticoncepcional, pílula do dia seguinte, clomide, o clomifeno, para induzir a ovulação. O clomide tem corante amarelo tartrazina. E aí vocês imaginam essas crianças que foram gestadas através da reprodução assistida? Não pode ser a mesma suplementação que uma gestante que engravidou de forma natural. A gente tem uma relação direta de maior índice de autismo com bebês da reprodução assistida. E toda vez que você faz detox do fígado, você está cuidando disso. O hepatic-Q, que tem um efeito maravilhoso, alcachofra-Q tem um efeito maravilhoso, às vezes alcachofra-Q com baço-Q, eu uso muito para cuidar da saúde do feminino. Os artigos ali falando sobre a importância do escaldapés, modulando o cortisol, modulando o SHBG, e o chá não serve só para tomar. Na ginecologia natural, a gente também serve para banhos de assento, banho de assento com aroeira, com barbatimão, para paciente com infecção de urina, paciente com cistite. Então, a gente pode fazer escaldapés com ervas que cuidam do fígado. O boldo, a carqueja, jurubeba, sucupira, guaçatonga, dente de leão, chapéu de couro. Então, para ajudar a regular ciclo menstrual. O resveratrol, que tem um efeito antioxidante e ajuda ali a preservar a saúde ovariana. A gente tem ele manipulado, que é o Resvitec, o próprio Vitis vinifera, que é um produtozinho em pó. A gente tem o açaí em pó liofilizado, o próprio açaí em si, a fruta, o açaí é riquíssimo. Então, o resveratrol e a saúde ovariana, ele ajuda a diminuir a lesão ali dos endometriomas, é anti-inflamatório, melhora a qualidade do fluido folicular, um efeito anti-inflamatório importante, modulador da SOP. Né? O hormona, que ele é um ativo, que ele é a base do geranil-geraniol, que é do... lá da Amazônia, aquele que usa para colorir, tipo coloral, esqueci o nome dele agora. Então, o hormona, ele é tirado desse ativo e ele melhora a qualidade dos folículos. A gente não produz mais óvulos, mas ele ajuda a melhorar o recrutamento dos folículos, porque o nosso folículo ele sofre um estresse oxidativo, estilo de vida, fatores endócrinos, as mulheres estão engravidando mais tarde porque priorizam outras coisas, os medicamentos, o tanto de antidepressivo. Aí a paciente toma um antidepressivo e aí precisa tomar um remédio para dormir. Não é uma crítica para remédio, que bom que os remédios existem, eles salvam vidas e tem circunstâncias que só eles vão resolver, mas eles têm um impacto, né, em todos os nossos mecanismos ali mitocondriais dentro do nosso corpo. Né? Então, o hormônio ele ajuda a modular estradiol, estriol. Quando a gente melhora a nossa saúde mitocondrial, a gente melhora ali a nossa saúde ovariana, e aí no Mega Q10 a gente tem essa quantidade de antioxidantes ali gigantesco. O Ovar Q, ele é maravilhoso, o Ovar Q, ele vai auxiliar nessa qualidade da saúde ovariana. O Gênesis também, tanto o feminino quanto o masculino, vai ter um efeito ali bastante interessante, a própria maca peruana presente neles. Então, a gente vai juntando e combinando ali esses nutrientes. Como eu falei para vocês, o órgão que mais tem receptor para melatonina são os nossos ovários. Então, esse artigo aí traz falando a relação do sono. A gente deveria dormir o mais cedo possível. Também não adianta você tomar 1 quilo de melatonina e dormir 1 hora da manhã.
Então, a melatonina diminui ali os danos oxidativos, melhora a qualidade do folículo, o recrutamento daqueles folículos. Vitamina D, né? O nutricionista, a gente tem um teto ali de 4.000 de vitamina D. Vitamina D melhora o antimuleriano, o recrutamento, a qualidade ali desses folículos. E a própria intolerância à histamina, que é algo que eu tenho estudado bastante. Tem um exame que chama Copromax, que a gente consegue dosar melatonina fecal, a gente consegue dosar histamina fecal, desbiose de estômago, de intestino, a calprotectina fecal e várias outras coisas. Uma paciente com intolerância à histamina, o que libera a histamina? Abacate é maravilhoso, mas libera histamina. Frutas cítricas libera histamina. Alguma coisa aqui foi gatilho para liberar histamina dentro de mim. Comecei a aula bem, nariz já está coçando. Alguma coisa aqui começou a liberar histamina. Então, paciente com intolerância à histamina, que é aquele paciente com muita rinite, sinusite, com muito muco, com alergias, com dermatites, paciente com intolerância à histamina, piora a irrigação sanguínea, a vascularização dos nossos ovários, pode alterar na sinalização de progesterona. Então, será que para aquela paciente fazer a modulação hormonal com progesterona para melhorar a receptividade, chegar ao endométrio na espessura? Ou, às vezes, para aquela paciente vai ser diminuir uma dieta anti-histamina, a gente tem no testador, uma dieta anti-histamínica para melhorar a fertilidade da nossa paciente. Então, olha quantas coisas a gente olhou ao longo ali, né, dessa 1 hora e pouquinho ali de bate-papo. Essa minha paciente, se você olhar aqui embaixo, ó, em janeiro, ela estava com 42 de FSH. E aí a gente fez o tratamento, o FSH baixou para 6, o paciente estava com diagnóstico de menopausa precoce, de 42 foi para 6. E aí ela manda lá. A outra, não estou grávida, mas tudo bem. Por um lado, fiquei feliz. Estou com 4 folículos. Antes de você, eu não passava de 2. 4 é bom? Não, mas 4 é o dobro. Então, a gente melhorou em 100% a saúde ovariana da paciente. A outra lá, depois de quase 2 anos sem menstruar, menstruei, vermelho vivo e sem dor. Na minha ignorância, estou entendendo que isso pode explicar o desconforto há 15 dias atrás e o cisto que apareceu no ovário, ou seja, não era cisto, era um cisto hemorrágico, que era o quê? Um folículo que virou menstruação. Fê, passando para dar um feedback, fiz a ultra hoje, os folículos, só para ver como é que estão, estou com 7. Temos menos de um mês esse protocolo e já sinto que o meu corpo está respondendo. Não tinha 7 folículos há 2 anos. Então, quando a gente limpa, desinflama, desintoxica, usa essa metodologia de limpar o terreno biológico, preparar a casa, limpar o aquário, seja o termo que você precisar usar, olha esses resultados, paciente com diagnóstico de menopausa há 2 anos, paciente que há 2 anos atrás não tinha o resultado que está tendo hoje. Nós precisamos ser efetivamente transformadores na saúde daqueles que passam na nossa vida. A nossa responsabilidade enquanto profissional, enquanto terapeuta, é trazer algo novo. Porque o resultado que o paciente já tem do feijão com arroz, ele já tem. Você precisa trazer algo extraordinário para ele. E não tem como eu trazer um resultado extraordinário se o meu conhecimento é ordinário. Então, eu preciso estar num ambiente que me proporcione várias informações, vários conhecimentos. Porque não adianta eu ter um quebra-cabeça de 10 peças, se eu não sei como é que monta um quebra-cabeça. Então, eu espero que ao longo, né, desse nosso bate-papo de hoje, eu tenha despertado isso em vocês e mostrar que eu falei sobre saúde da mulher, mas que cada um dos professores que estão na pós, com a sua experiência, com a sua expertise,
traga conhecimentos diferentes. E a infertilidade está atingindo no Brasil 13 milhões de pessoas. Então, não é algo muito, isso é um nicho específico. Sempre vai chegar alguém para você com alguma desordem, seja uma candidíase, seja uma vaginose, seja uma infecção de urina que não melhora. E a gente precisa ter esse verdadeiro olhar integrativo para cuidar desses pacientes que chegam tão carentes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ninguém ouve, ninguém pergunta se ele nasceu de parto normal, se ele nasceu de parto cesáreo, se ele foi amamentado, se ele não foi amamentado, como que é o estilo de vida dele, se na casa onde ele mora tem mofo, porque mofo pode ser gatilho para predominância estrogênica. Então, que vocês saiam daqui hoje entendendo que essa pós-graduação vai fazer com que vocês tenham o olhar de drone sobre a situação dos pacientes de vocês. Muito obrigada. É lindo, é muito bonito. Eu acho que é exatamente isso, Fê. Eu acho que a gente começou, é uma coisa que nós falamos há anos, e você teve essa experiência, todos nós tivemos essa experiência, e a gente, como a gente já está há bastante tempo nisso, o quanto de pessoas que, quando a gente fala, né, olha, essa pós, ou esse entrar no mundo quanto mil, significa atravessar um portal, e nesse é um portal onde você atravessa e um novo mundo se descortina na sua frente, e é principalmente essa maneira de olhar e de pensar. É como a gente que acompanha e vê muito por aí a questão da abordagem integrativa, assim, mas a abordagem integrativa deixa de lado deixa de integrar uma série de coisas. Você acabou de falar, o paciente tem metal no corpo, ele tem intoxicação metálica e isso, ele campo eletromagnético. Você falou de parasitas, você falou de várias alterações. Então, quer dizer, a integração não é somente pegar e dizer o seguinte, não, como é que eu vou tratar bioquimicamente esse paciente? É como é que eu vou usar estratégias que não são somente bioquímicas, incorporar uma dinâmica e um paradigma energético dentro desse paradigma, e isso sim é integrativo, é integrar uma visão energética à visão pura e simplesmente bioquímica, e pensando aqui que todo mundo que está aqui assistindo a gente já passou da fase de olhar somente pela questão da bioquímica alopática. Então, eu acho que é como se... Você estava falando ali, até coloquei no chat, o pessoal perguntando, é o geranil geraniol do urucum. Aí a Regina, lá de... E a Regina, lá do Rio Grande do Sul, lá de algum ponto lá do Rio Grande do Sul, você vai fazer, o que é o urucum? Porque, na verdade, é isso, né? Não é uma planta, como você falou, é uma planta nativa do norte e do nordeste, que é muito comum da metade para cima, né? Dizer, do Rio de Janeiro para cima já tem, as pessoas já sabem, mas para baixo o urucum é bicho. Na verdade, é bicha orelana, que é o nome científico dela, mas é o raio do urucum. E você falou do açaí, né, que é bastante interessante. Que as pessoas, a gente, quando entra nesse mundo nutricional, começa a falar e pensar assim, e aí a gente fala dos fenóis, né, desses polifenóis, dessas frutas vermelhas, das berries, né? Ele diz que o mirtilo é a mais poderosa das berries, porque é o maior ter antioxidante. Eu diria o seguinte, eu acho que o açaí deve ter mais poder antioxidante do que o mirtilo. Mas como o açaí não tem na Europa, ninguém fala, ninguém estuda, não tem nada disso. No dia que os europeus começarem a estudar o açaí, vai descobrir que ele tem mais poder antioxidante do que o queridinho, que é o mirtilo. Aliás, eu adoro mirtilo. Mas quando a gente fala de açaí, não está falando de xarope de açaí batido com... açaí, a papa de açaí batido com xarope de guaraná. Então, é bem diferente. Nem com farinha láctea, nem com leite em pó, né? Com leitinho, né? O pessoal fala assim, com tudo que é com leitinho. Eu falo assim, leitinho. Como é que é isso? Vendo isso, né? Não é da minha geração isso. Minha filha sabe que é leitinho e fala assim, para que botar isso no meio? Eu falei, tá. Os adultos, a minha filha... Quando ela tinha 10 anos, já achava isso estranho, mas hoje tem os adultos, bota leitinho porque é gostosinho, deve sentir lá da mamãe um gosto de infância. E é bem legal você falar esse tipo de coisa, porque assim, a pós-graduação ela oferece esse tipo de abordagem. Você falou de várias coisas e citou o exame, o Copromax, que é um exame que o Lúcio Lemos faz aqui no Brasil, e talvez seja o melhor coprológico funcional que a gente tenha disponível aqui no Brasil sobre isso.
o Lúcio Lemos, que é professor da pós-graduação, a Janete, que é professora da pós-graduação, a Tatiana Bressel, falando sobre microscopia de sangue periférico, que é professora da pós-graduação. Então, nós estamos falando de um leque de pessoas, de conhecimento. E a Regina ficou assim, nossa, é muita coisa. Ela não botou a mão na cabeça, mas quando ela escreveu, eu vi ela colocando a mão na cabeça. Foi assim, é muita coisa. Eu falei assim, não, é muito pior. A aula é pior. É pior em termos de informação, porque é um mundo à parte. É o que você falou, é só uma palhinha. Agora, imagina tudo que a gente tem E o que à é disposição. importante deixar para também quem está ouvindo aqui a gente tem aquela frase, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais ela volta para o estado original. Ou no português, depois que você viu, não tem como desver. Em que sentido? É difícil num primeiro momento, que nem começar a dirigir. Meu primeiro carro, não tinha ar-condicionado, nada, né? Todo mundo dentro do carro, vidro fechado, mudo, porque às vezes quando eu dava carona, mudo, que ninguém podia nem falar, que eu tinha que pensar, agora é a primeira, agora é a segunda, agora passa certo. Ou, não é? Você tinha que pensar como dirigir. Depois daquilo ali, você fica no automático, você não precisa nem pensar mais naquilo ali. Porque também aquela outra frase, hoje eu estou cheia de frase, hein? A prática leva à perfeição. Então, o que num primeiro momento parece um bicho de 7 cabeças, a gente vai, num final de semana de pós, isso que eu falei que eu ia falar 40, 45 minutos, né? Falei 1h30. Então, assim, num final de semana inteiro de pós, a gente vai destrinchar tudo isso, cada um desses pilares, trazer os exemplos, falar sobre aquilo ali. E assim, e o paciente às vezes fala, nossa, né, muita coisa, né? Eu tenho que tomar o chá, eu tenho que fazer o escaldapé. É aquela história. Eu tenho um resultado extraordinário fazendo coisas extraordinárias, só que cada um no seu tempo. Tem gente, talvez, que esteja aqui que tem 40 anos de formado, e tem gente que tem 1 ano. Então, a gente vai todo dia construindo o nosso muro do conhecimento. Então, para algumas pessoas estão mais familiarizadas, outras não. E aí, a cada dia, a gente vai estudando e vai... É o que eu falei no começo, a gente vai adaptando o conhecimento à minha realidade, à minha prática, ao tipo do perfil do meu paciente. A gente, não é nós que estamos aqui, que atendemos, eu não atendo um homem para falar de fertilidade do mesmo jeito que eu falo para a mulher. Eu vou falar, olha, você vai trocar o shampoo, o desodorante, o condicionador, o creme dental, parar de tomar Coca-Cola, não toma mais cafezinho expresso, vai dormir 10 horas da noite, vai caminhar no sol, ter contato com a natureza. Ele vai olhar e vai falar, louca, não volto lá nunca mais. Então, a gente fala pouquinho. Se eu atendo um idoso, o meu vocabulário é diferente. Se eu atendo os meus pacientinhos autistas, então a gente vai adaptando a bagagem de conhecimento que a gente tem com a nossa experiência clínica e vai trazendo, vai aplicando essas receitas no nosso dia a dia. Estou aprendendo a cozinhar. Eu vou começar pelo quê? Pelo arroz, pelo feijão, pela farofa, pelo purê. Eu não vou começar pelo prato francês sofisticado. Eu preciso ter uma base de conhecimento e aí eu vou me melhorando, me aprimorando até que a gente chega num nível talvez diferente. Então, Regina, se assuste e não se assuste. E pense pelo lado positivo. Às vezes que bom que são muitas coisas, porque olha o universo que você tem para aprender. Mas acalme seu coração no sentido que você vai aprendendo isso ao longo do processo. E é legal porque essa aula vai ficar gravada depois ali no canal da Quantum Bio. É só você assistir a gravação depois, pausar, fazer como é que é isso mesmo, pausar, anotar, pesquisar, saber. E lá na aula da Fernanda, fala assim, olha, Fernanda, eu tenho um monte de pergunta que eu tenho para fazer daquela aula que você deu lá atrás. Você pode cobrar também. Kenji, e aí? Gostou? Foi bom, né? Excelente, né? Como sempre. Como sempre, muito conteúdo, muita entrega, né? E me chamou a atenção essa questão que você falou do ordinário e do extraordinário, né? Que deixa de ser o normal e não normal, né? E acho que a gente normalizou demais as coisas, né? Você falou muito o seu tema é expossoma, então é a acumulação, né, dessa toxicidade,
desse hábito, desse contexto aí que a gente criou e normalizou, né? Então, na verdade, o que a gente demorou milhões de anos de evolução para, né, se tornar um ser saudável naturalmente, né, que acho que é o que a gente acaba buscando, né, em 100, 500, 1000 anos não é nada dentro dessa evolução toda, né? Então a gente acaba criando um contexto complexo, né, de toxicidade, né, de, de trazer aí coisas para o normal que não deveriam ser normais, né? Essa questão da você falou das intervenções, né? Muito do seu tema feminino, que eu acho realmente que hoje está uma coisa normatizada e chega a ser triste, né? De se ver. Mas então acho que realmente o nosso objetivo é mostrar esse resgate da saúde natural, né? Eu acho que é isso que a gente tenta trazer com esse olhar que hoje tem que ser tão. Você falou de tantos cursos que você fez, de tanta coisa que estudou, né, Fê? E tudo coisas naturais, né? Estava pensando aqui nisso, e você falando de coisas que não são naturais, que são problemas, né? Então, a gente criou um contexto problemático, né? Eu acredito. Que se tornou um hábito, se tornaram hábitos e se tornou normal. Então, eu estive falando de vocabulário para pessoas de idade ou para homem, né? Isso é você estar ali de novo, né? Instalando, né, no mindset da pessoa um novo normal, né? É uma nova forma dessa pessoa viver. E isso é muito lindo. E é incrível que a gente está acompanhando isso há tanto tempo, quer dizer, como a Fernanda vem se aprimorando e se masterizando nessa abordagem, na linha do que ela está trazendo, é lindo e é brilhante. E eu vejo isso, quer dizer, se a gente percebe isso, né, ao longo dos anos, eu fico imaginando o professor Kuninamoto, que, como quem diz, como disse até o Vande, no chat ali, colocou, ó, tudo começou com um cunho, né? Na verdade, é exatamente todos nós, e como a Fê até falou, né? A gente está toda hora invertendo esse papel de professor e aluno. Então, toda hora a gente vai. Hoje a Fernanda está aqui, no final de semana passado, final de semana ela estava de aluna num congresso. Eu já tive no papel de aluno, às vezes estou no papel de professor, todos nós, então, mas todos nós temos um guia, temos um mestre, temos alguém que nos espelhou, porque tudo isso que acontece, tudo que a Quantum Bio tem hoje de oferecer para vocês, começou com o fundador, com o criador, com essa ideia, e a pós-graduação é essa evolução natural de algo que começou décadas atrás. E dá sempre um orgulho de ver uma menina, vou falar menina porque nós já somos mais velhos, né? Agradeço, menina. Fica exatamente. Imagina todas essas meninas, esses professores que a gente viu com alunos começando e se entusiasmando com a cara de ouvindo coisas, falei assim, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso, e hoje falando com tanta propriedade. É para se sentir orgulhoso, né, professor? É o seguinte, eu gostaria de fazer uma pequena colocação aqui, que eu fiquei aqui todo o tempo ouvindo, né? O que é mais importante em tudo isso, né? Porque quando a gente vê a Fernanda falando, e ela falou uma coisa muito importante, que nada ensina mais do que a clínica, né? O que é clínica? A experiência de vida que a gente tem dentro do trabalho nosso, né? Então, é bastante impressionante, né? Como uma pessoa cresce no decorrer do tempo, né? Hoje a gente viu um exemplo desse, né? Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, que o nosso curso de pós cada vez melhora mais, né? Cada vez se soma mais dentro daquelas pessoas que já viveram e estão vivendo isto. Então, as pessoas que têm interesse de buscar conhecimento, buscar experiência, né? Façam o nosso curso de pós, porque vocês vão ter pessoas experientes, né? Que vão passar para vocês aquilo que vocês podem usar para o seu trabalho, né? E a humanidade precisa dessas pessoas, né? Então, meus parabéns, Fernando. Obrigada. Eu acho que é com a soma dessas pessoas que nós vamos crescer muito. Eu digo sempre, eu já disse várias vezes isso, é muito difícil de você achar um curso de pós
que tenha o conteúdo que nós temos. É muito difícil, né? Porque, na verdade, o nosso curso é um curso de pessoas experientes e estão tendo cada vez mais experiência, né? Isso me deixa bastante assim contente, porque a gente começou do nada também, né? Em dezembro de 2022, completei mais de 30 mil pessoas atendidas. Isso cria um certo feedback, uma certa experiência, uma certa convicção do que ensina a gente de pensar que o que a gente está fazendo está certo, né? E ainda hoje, a gente continua estudando e a gente continua aprendendo, né? Então, eu sempre digo, o que nós ensinamos não tem nada de risco. Então, eu digo às pessoas, pode fazer errado, porque às vezes a gente aprende com erro, não é verdade? Né? Então, nós não temos medo de errar, né? Porque o erro se faz com quê? Com boas intenções. Todo erro feito com boas intenções ensina a gente, né? Então, eu quero dizer parabéns, Fernanda. Eu fico muito contente de ver essas pessoas na nossa frente falando assim como você falou. Parabéns. Olha, eu agradeço muito, e eu sou docente, né, da pós da Quantum Bio, eu tenho a minha pós-graduação, eu dou aula em outros lugares, se uma das coisas que eu faço é estudar, e professor, não existe nenhuma pós-graduação igual a da Quantum Bio, pela diversidade de conteúdos, pela densidade dos conteúdos, pela qualidade, a expertise dos professores. Isso sim é uma pós verdadeiramente integrativa, que foi o que eu comecei, como eu comecei. A gente está no mundo que ser integrativo dá dinheiro. Falar que é integrativo dá dinheiro. E aí as pessoas estão usando essa nomenclatura para vender. E não é questionando isso, que cada um sabe o que faz com o seu conhecimento. Mas é um lugar efetivamente integrativo que trouxe a minha transformação, primeiro para melhorar a minha saúde, para conseguir corrigir o meu terreno biológico, nutricionista de muito tempo, já com um monte de informação, conseguir resolver as minhas questões. Com o método da Quantum Bio, não existe outro lugar que tenha essa pós-graduação. Então, por isso que eu me sinto honrada e feliz e prestigiada em estar aqui. E também, né, hoje eu estou cheia de frases, mais uma. O conhecimento, ele só é válido quando ele é compartilhado. Então, a gente aprende, a gente colhe os frutos e está aqui para quê? Para dividir, e dividir, e dividir, e dividir. Que eu acho que essa é uma característica dos professores também da Quantum Bio. É a gente sempre querer transbordar o máximo, porque é assim que a gente se sente realizado, né? É a gente dividindo e compartilhando o que a gente conseguiu, e para que essas outras pessoas tenham resultados não iguais aos nossos, mas melhores do que os nossos, porque elas já vão pegar aquilo ali aprimorado, né? Muito obrigada. Que bom. Obrigado, É isso aí. obrigado. Professor, obrigado pela participação por aqui. Kenji, Marilene, pessoal da Quantum Bio, que ficou, o pessoal da técnica ali, que ficou cuidando do chat e da transmissão lá no YouTube. Foi um prazer estar com vocês. Missão cumprida. Fernanda, mais uma vez, obrigado. Um beijo especial para você. Obrigado. Manda um beijo para a Cria e para o maridão. E amanhã tem mais. Amanhã estaremos aqui de novo, porque a gente vai ter um outro evento aí sim, com o Bruno Zilber. Conhece, né, Fê? Maravilhoso, né? Que não tem como, né? Uma da referência em intestino, né? No nosso Brasil, e com uma didática extraordinária. Aí, ó, amanhã eu vou estar aqui de aluna, como ouvinte. Com certeza, sempre tem coisas novas. Então é isso. Então, ok, muito certo? obrigado. Parabéns para boa todos. noite. E aproveito para agradecer a equipe. Nós temos uma equipe muito boa. Muito bem. Então, Isso aí, gente. Mari, Beijo, gente. obrigado. Boa noite. Boa noite a Boa noite todos. a Amanhã todos. temos mais. Fiquem bem, descansem. Grande abraço. Até mais. Boa noite. Obrigado, Braguini.
Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.